Quais são os pontos essenciais para um negócio de grande maestria? Nesse vídeo eu vou trazer quais são os 3 P's principais para alavancar o seu negócio. Eu sei, empresário, quantas vezes você já se perguntou por que o meu concorrente, aquele que eu até conheço, tem mais resultado do que eu? Quais são os pontos chaves para os grandes bilionários negócios? Hoje eu vou trazer 3 P's simples, objetivos, que você conhece, mas que você vai escutar e entender como você utilizá-los para alavancar o seu negócio. Vamos nessa? Bora acelerar? Entenda uma coisa, gerir um negócio é diferente de ter resultados para o negócio. Quando a gente fala desses 3 P's de maestria de um negócio, a gente está falando do primeiro P, que é processo, que é entender que o seu negócio ele precisa ter processos, procedimentos, regras. As pessoas chegam no seu negócio, elas precisam saber o que fazer, como fazer, quando fazer, quais são os setores envolvidos, quem são as responsabilidades e por que isso é importante. Porque você não vai todo dia ditar o que tem que ser feito. As pessoas precisam seguir um padrão. As pessoas precisam literalmente seguir processos para que você consiga fazer as ações, medir esses resultados e automaticamente alinhar o que está dando certo e o que não está dando certo. Você entende a essência e o poder que os processos bem elaborados, bem organizados, com as pessoas tendo conhecimento desses processos, colocando esses processos em prática, podem mudar o jogo do seu negócio? O segundo P, previsibilidade. Dentro dessa previsibilidade, o que é que eu quero te trazer? Planejamento, visão. A base do seu negócio, que é a base estratégica, que é visão de futuro, é entender para onde você está caminhando, precisa de um planejamento muito bem estruturado. Por isso que as empresas de sucesso têm um planejamento estratégico muito claro, definido com metas, com visão 5, 1 ano, 3, 4, 5, 10 anos, a depender do negócio. O que se seu negócio for um negócio pequeno? A sua visão precisa ser 6 meses, 1 ano, mas o que não exime você de não fazer? Você precisa saber para onde você está caminhando, qual a rota você vai seguir, porque senão você vira Alice, que qualquer caminho serve. Você não tem material, informações, dados para tomar as decisões. E outra, planejamento foi feito para ser mudado. Planejamento não pode ser escrito em pedra. A previsibilidade. Por que o segundo P é previsibilidade? É que você vai prever ações, fazer a gestão de risco de um planejamento que você fez e você vai acompanhar do que está dando certo e do que não está dando certo. E a partir desse aspecto, você vai mudar a rota, seguir a rota, entender o caminho, avaliar o resultado e fazer o que precisa ser feito e coletar novos dados e avançar mais. Processos, previsibilidade. E o terceiro P são pessoas. Mais uma vez eu estou trazendo essa perspectiva. Eu tenho cada vez mais estudado sobre negócio, gestão de negócios, me aperfeiçoando nisso, porque esse é o meu lugar enquanto empresária. Empresária dos meus negócios e empresária mentora que ajudo outros empresários a assumirem os seus principais papéis dentro da empresa, que é o líder de si, autoliderança, autogestão, que é o líder do negócio, planejamento, estratégia, o chato, o que cuida, o processo, e o líder de pessoas, que é o que acolhe, o que conversa, o que dá feedback, o que demite. Então, pessoas, ele entra nesse terceiro P
muito com a perspectiva de que a gente precisa das pessoas para gerar os resultados que a gente busca. Entretanto, se você não tem a base, processos, para as pessoas saberem o que tem que ser feito, se você não tem a base de previsibilidade, gestão, visão, planejamento, as pessoas vão fazer o que no seu negócio? Qual o papel das pessoas no seu negócio? Execução. Entrega. Pegar o que foi planejado e colocar em prática. Não inverta a ordem. Processos, previsibilidade, planejamento, pessoas. E uma perspectiva que eu quero trazer com relação às pessoas é uma coisa do mercado, né, que é muito dita há anos, o Peter Drucker, que é o chá. O que é que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer para que essas pessoas estejam preparadas para executar os meus processos e o meu planejamento? Chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Se meu time ele tem o conhecimento necessário, e aí vem um ponto que eu gosto muito de trazer, que é no processo de contratação, onde que você, né, treinar a pessoa, formar uma pessoa, é muito mais fácil do que você formar ética, princípio. A pessoa já vem com isso. Contrate pela ética, pelos princípios, pelos comportamentos e treine a parte técnica. É só um adendo isso que me veio aqui à mente agora. Mas olhar para o chá é olhar para isso. Para os conhecimentos necessários que o seu time precisa, para as habilidades exclusivas que o seu negócio precisa, que aquele colaborador precisa para aquele determinado trabalho que ele vai fazer. E a atitude, essa parte também vem lá na contratação. Porque força de vontade a gente não ensina não, tá? Ou a pessoa tem ou não tem. Não existe mágica. Esqueça. Se a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Se ela não quer fazer, ela não vai fazer. Nem pelo dinheiro no final do mês. Ela pode até enrolar bem bonitinho você, mas fazer, porque, enfim, não tô afim, e vai manter sem fazer. E você vai achar e se cobrar e querer que o seu negócio tenha novos resultados e essas pessoas podem não estar conectadas com isso. É outra observação para você refletir. Mas o que olhar do chá? Para você ter as pessoas trabalhando e cumprindo o propósito, conhecimentos, habilidades e atitudes são essenciais, que é preparar e formar essas pessoas para fazer o que precisa ser feito. E agora eu vou trazer 3 ações, porque comigo é assim. Eu estou trazendo um conteúdo para você refletir, para você entender, para você levar para o seu time, mas eu sempre vou trazer 3 ações práticas para como você colocar esse conteúdo em prática na sua empresa. Vamos lá? Primeiro passo. Como estão os seus processos? Qual foi a última atualização? Você consegue ter clareza de quais são os processos que a sua empresa realmente precisa e se eles realmente estão sendo utilizados? Quais processos você ainda não tem e precisa criar? Tenha clareza disso, porque os resultados que você ainda não tem pode ser das ações que você ainda não parou para fazer, as atitudes que você ainda não tomou. E se você, que é empresário, que quer resultados, que busca isso no seu dia a dia, o seu negócio não tem esses resultados, é porque, consequentemente, processos, planejamento e pessoas não estão bem estruturados. Então esse é o primeiro passo. Olhe para os seus processos. Entenda se está tudo ok, se está dentro do previsto. Se não tiver, não tem problema. Pare e lixe. Entenda o que precisa ser feito. Tá? Bote aí no seu planejamento. O segundo passo, ele está no lugar de olhar para a previsibilidade. Como você aumenta a previsibilidade do seu negócio? Como você consegue ter um planejamento robusto, claro e bem comunicado? Primeiro, entendendo, né, aonde você quer chegar, qual jornada você está buscando, quais ações vão ser feitas, qual o próximo nível que o seu negócio vai atingir. A partir disso, é você entender, né, se você até sozinho, ou se você vai contratar alguém, ou se você vai chamar o seu time para olhar para essa perspectiva, se você tem um especialista em planejamento estratégico dentro do seu time para fazer isso,
Senão eu te recomendo você buscar uma pessoa até externa que te ajude a trazer uma visão de drone do seu negócio, te ajudando no planejamento estratégico, certo? Mas a previsibilidade está nesse lugar de ter um planejamento estratégico muito claro, ter objetivos estratégicos muito claros, a serem seguidos aí nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, ter metas muito bem definidas e a comunicação disso muito clara. Porque a terceira ação é de fato como trazer o seu time para jogar junto. E aí vem um contexto grande de trabalhar engajamento, de trabalhar visão de futuro, de trabalhar PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, aonde dentro desse PDI vai ter o CHAS, os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias, e o estar sempre acompanhando e escutando esse time, fazendo ali a pesquisa de clima, para que você consiga efetivamente estar entendendo e sabendo o que o seu time está pensando e acompanhando o que ele está fazendo. Foque nesses 3 P's, pegue essas práticas que eu te trouxe, coloque em ação, chame o seu time para trabalhar nessa perspectiva e bora acelerar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já comenta aqui, já compartilha e se você ainda não segue o canal, agora é a oportunidade.